Plantão médico sobre escoliose, aproveitando o mote de Junho Verde, mês de conscientização sobre esse problema que acomete até 4% de todas as pessoas ao redor do mundo. Você vai entender aqui por que esse problema acontece, o que é esse problema, como tratar, como evitar e, principalmente, poder passar para todas as pessoas que você conhece e gosta essa informação tão importante. Com a gente aqui, professor Dr. Alexandre Fogaça, ortopedista, especialista no assunto. Prazer. Muito obrigado por aceitar o convite, viu, professor Dr. Alexandre Fogaça, meu amigo de faculdade. Verdade, desde o colégio. Desde o colégio, de muita data. O doutor Alexandre sempre foi muito compenetrado nos estudos, muito dedicado, e eu me sinto muito seguro aqui ao lado dele para falar sobre um assunto que é importante, que tenha voz e que as pessoas possam entender sobre como evitar as complicações e principalmente como diagnosticar precocemente. Em primeiro lugar, o que é escoliose? Bom, escoliose é uma deformidade da coluna. Se você olhar para uma pessoa de frente, o normal é não ter curva nenhuma na coluna. Se você olha ela de lado, ela tem a lordose, ela tem a cifose. Mas quando olha de frente, não é para ter curva nenhuma. Quando a gente olha de frente para alguém e vê uma assimetria, uma curva, isso é escoliose. Então a gente percebe isso porque o ombro fica assimétrico, porque a bacia fica assimétrica. Então é uma curvatura que a gente vê a pessoa olhando de frente. Isso tanto faz a faixa etária, quer seja um bebê, uma criança, um adolescente ou um adulto? O normal é não ter curva olhando de frente, né? Então, isso tem vários tipos de escoliose. A gente chama de escoliose de início precoce, quando ela começa antes dos 10 anos. Escoliose do adolescente, que é inclusive a mais comum, dos 10 aos 18, 20 anos. E escoliose do adulto, quando ela aparece na idade adulta ou no idoso. Agora, o que causa essa deformidade? Podemos chamar de deformidade, não? O que Pode. causa essa deformidade ortopédica? São várias causas. Então, se a gente pegar nas crianças e nos adolescentes, a gente tem basicamente 4 tipos. Tem escoliose congênita, teve uma malformação, já nasce com o problema. Tem a escoliose sindrômica, que é comum em algumas síndromes. Escoliose neuromuscular, que é quando a criança tem uma paralisia cerebral ou uma doença neurológica ou muscular e também não vai ter um controle de tronco, desenvolve escoliose. E o mais comum, escoliose idiopática. A gente chama de idiopática exatamente porque a gente não sabe qual que é a causa. E é a mais comum, tanto nas crianças e principalmente nos adolescentes. Agora, uma escoliose, se ela não é diagnosticada nem tratada de forma adequada e precoce, ela pode trazer complicações. Quais são essas complicações? A escoliose, quando ela progride e atinge graus altos, ela começa a ter vários problemas. Dor, começa a ter o problema respiratório muitas vezes, então a coluna fica tão deformada que ela começa a ocupar o espaço que seria de um pulmão. O outro pulmão não vai trabalhar melhor, mas aquele pulmão que está ali comprimido, ele acaba trabalhando pior. Então, muitas vezes começa a ter falta de ar, dispneia, sensação de cansaço. E nos casos mais extremos, alteração neurológica. Então, quando a curva passa de 90, 100 graus, ou principalmente se ela está associada com cifose, começa a ter uma compressão, ou dos nervos ou da medula. E aí pode ter fraqueza, falta de sensibilidade, perda de controle de xixi e cocô. Então, por isso que é tão importante a gente diagnosticar antes e não deixar nesses graus elevados. Agora, quando você falou sobre graus, tipo 90 graus, que seria uma situação extrema, a gente está falando do ângulo de 90 graus mesmo. Exatamente. Existe alguma graduação, alguma classificação baseado nesse grau que se manifesta no anteroposterior? Existe. Então, a gente mede esse grau no raio-x, chama ângulo de Cobb. Então, a gente pegando o raio-x, a gente vai pegar a última vértebra que está na curva embaixo, a última vértebra que está na curva em cima, e a gente faz uma perpendicular a elas, e esse é o grau de Cobb. Grosseiramente falando, curvas de 0 a 20 graus, principalmente nos adolescentes, a gente observa, coloca elas para fazer atividade física. Hoje em dia tem um tipo específico de fisioterapia que chama exercício específico para escoliose. Curvas de 20 a 40, a 45 graus, principalmente quando ainda tem muito crescimento pela frente, existe um colete que a gente prescreve que tem a função de impedir que essa curva progrida. E quando esse grau... Agora, como é que funciona esse colete? Ele aperta a pessoa? O colete tem vários tipos, dependendo de onde está a deformidade da criança.
mas basicamente a gente utiliza o colete de Boston e um colete hoje em dia que também é mais moderno, que a gente chama de 3D. Então, na verdade, tira um molde da criança e faz pequenas correções, que pode ser em 2 dimensões ou em 3 dimensões, para tentar derrodar essa deformidade. E o objetivo dele é corrigir e impedir que a curva progrida com o crescimento. Então, a criança fica ali, ela tem a correção passiva pelo próprio colete e tem a própria correção que gera que a criança, toda vez que ela se solta, ela bate no colete. Então, ela mesmo causa contrações musculares para evitar o contato ali com o colete. Agora, quando esse grau é acima de 45, 50 graus, a classificação é diferente e a conduta é outra. Exatamente. Quando passa de 40 graus e tem muito crescimento pela frente, ou quando passa de 50 graus, independentemente de ter ou não crescimento, porque daí é uma curva que vai continuar piorando mesmo depois do crescimento. Aí está indicada uma cirurgia, que ainda hoje, apesar de mais segura, com neuromonitorização, com os parafusos pediculares, com os instrumentais que a gente tem hoje, ainda é uma cirurgia grande, ainda é uma cirurgia cara e muitas vezes de difícil acesso. Quer dizer, o que você está me dizendo é uma coisa bem prática que a gente pode colocar no nosso dia a dia. Quem tem criança em casa tem que observar a criança. Exatamente. Tem que fazer um exame visual. E a partir da detecção de alguma coisa esquisita, precisa procurar um profissional. Tem alguma forma prática de que todo mundo que está escutando a gente aqui, que tem criança em casa ou adolescente, possa fazer essa análise inicialmente? Pode. Isso, o pai, a mãe, ou então o professor de educação física, normalmente são eles que detectam isso. Então, ao ver a criança de costa, tem que ver se o ombro está nivelado, se a cintura está nivelada. E existe uma manobra que a gente faz, que é uma manobra simples, chama manobra de Adams, que é pedir para a criança debruçar para frente. Quando a criança debruça para frente, olhando de costa, se você vê uma gibosidade, uma simetria, isso... De um lado maior do que o outro. Exatamente. Isso é um sinal de escoliose. Então, detectou essa simetria na altura dos ombros, na altura da bacia, ou fazendo essa manobra de inclinar para frente, ver essa gibosidade, essa simetria, está na hora de procurar um médico. Agora, isso que você está falando é importante, porque muitas vezes você consegue detectar essa deformidade antes mesmo da criança reclamar ou do adolescente reclamar que tem dor. Exatamente. A grande maioria dos casos é assintomática, principalmente no começo. E tem algum tipo de hábito, de comportamento que pode incitar o surgimento da escoliose? Como, por exemplo, menina que começa a usar salto alto antes mesmo do estirão na adolescência, ou então o fato de ser sedentário e não praticar atividade física. Eu lembro que escutava muito que era importante a gente fazer natação porque isso ajudava na saúde da coluna. É verdade isso? A atividade física é muito benéfica, mas não está diretamente relacionado com o surgimento de escoliose e a falta dela. Então, como o próprio nome diz, a gente não tem uma causa. Tem algumas teorias, principalmente de influência genética, mas obviamente é importante fazer atividade física, fazer aula de educação física, praticar esporte, para ter um desenvolvimento de massa muscular, de postura. Mas aí estaria mais relacionado a ter uma escoliose postural, que é menos grave, do que essa escoliose que realmente tem uma rotação da vértebra, que é o que leva a uma deformidade mais grave e progressiva. Bom, detectei em casa que a minha criança ou meu adolescente apresenta uma escoliose, mesmo sem dor ou qualquer sintoma neurológico ou respiratório. O próximo passo é marcar consulta com um ortopedista especialista em coluna. É esse o caminho? Exatamente. Esse é o recado mais importante desse Junho Verde, que é um mês de atenção, de conscientização à necessidade do diagnóstico precoce da escoliose. Tanto nas crianças como nos adolescentes. Se a gente detectar isso precocemente, tem tratamento. Exercícios específicos para escoliose, colete, e em 70% dos casos eles vão poder não ter a necessidade de uma cirurgia. Então, esse é o recado principal. Detectar precoce, viu a simetria dos ombros, da bacia, essa manobra de Adams, levar no médico. Pode ser qualquer médico, mas obviamente um ortopedista, e se ele tiver essa especialização em coluna, ele vai saber conduzir melhor o caso. Agora, durante esse período que a gente vem experimentando agora da pandemia, você tem notado uma preocupação maior em relação a isso? Ou seja, os pais
os cuidadores estão diagnosticando menos, e por isso que é tão importante aqui a gente fazer uma força contra e falar, pessoal, olha só, divulga esse vídeo aqui, compartilha com as pessoas que você gosta, porque assim, às vezes a gente fica muito preocupado com uma coisa e um outro problema que vem ali, né, surgindo, pelo que eu entendi aqui, se você consegue tratar um caso que não é tão grave, antes da fase do crescimento de estirão, você utiliza o próprio desenvolvimento osteomuscular a favor, você pode utilizar a favor. Exatamente. Infelizmente, a gente acaba diagnosticando isso, às vezes é muito comum o pai e a mãe chegar que só viu quando a criança estava na praia, de biquíni, de shorts, então precisa ter esse contato dos pais, ou então muitas vezes quem diagnostica é o professor de educação física, que daí na aula nota esse desvio na coluna das crianças. Ok, é isso aí. Doutor Alexandre Fogaça, estou muito feliz de te encontrar aqui, participando do nosso plantão médico sobre Junho Verde, mês de conscientização sobre a escoliose. Parabéns pelo seu trabalho. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade. É isso aí, pessoal. Compartilhe e divulgue. Junho Verde, mês da conscientização sobre a escoliose.